Boa noite a todos, tá? Quem já chegou aí ainda não foi cumprimentado pessoalmente. Um abraço a todo mundo. Lembrando que a gente está acolhendo uma aluna nova de Timóteo, a Cristiane. Seja bem-vinda, viu, Cris? A gente vai falar agora de um projeto, eu vou explicar direitinho para a Cris entender, que tem todo semestre na Faculdade Única, pelo menos até o sexto semestre, garantido que vai ter, tá? Que é um projeto chamado Projeto Interdisciplinar, ou Trabalho Interdisciplinar. Esse trabalho, ele não é realizado em nenhuma disciplina específica, ele é realizado fora das disciplinas para valer ponto para todas. Então, ele vale 10 pontos para todas as disciplinas do curso. Então, se você tirar nota 10 nesse trabalho, você fica com 10 em todas as disciplinas, que no caso de vocês penal, processo civil, constitucional e civil, não é isso? Ou estou enganado? É isso, né? Pois bem. Então, o que vai acontecer? Professor Flávio, professor Thaís, professor Mariana e eu indicaremos, cada um, 2 temas relacionados às disciplinas que cada um leciona. Esses temas serão acompanhados de acórdãos de jurisprudência, ou seja, de decisões dos tribunais. São temas preferencialmente polêmicos ou relevantes, né? Inovadores, talvez, ou pelo menos que tenham uma importância muito grande para o estudo dessa disciplina. Tá? Eu, por exemplo, um dos temas que eu quero indicar é aquele que a gente estudou na aula passada, da função social da posse. Eu vou procurar outro tema até semana que vem para divulgar para vocês. Cada grupo vão ser sorteados os grupos, cada grupo vai receber um tema. E este grupo vai ter que analisar a jurisprudência relativa a esse tema e, uma vez que analisará a jurisprudência relativa a esse tema, vai construir um artigo, certo? Um texto explicando essa questão jurídica e as conclusões a respeito. E como vai funcionar esse texto? O texto vai conter de 10 a 15 páginas, entre introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Esse texto vai ter que conter o problema, que é a questão jurídica, o tema jurídico que está sendo estudado, e aí a gente vai dar o roteiro para vocês. Eu acabei de fazer o roteiro, ele ficou pronto hoje, então eu já vou poder divulgar, estou só terminando de editar com as informações que devem conter nesse roteiro, para poder enviar isso pronto para vocês, para não ter que ficar enviando versões depois que eu terminar de editar. E aí, uma vez que vocês estudem o tema, pesquisem sobre o tema, vocês vão coletar as jurisprudências a respeito, decisões dos tribunais, né? Depois vão coletar material doutrinário sobre o tema, vocês vão ver o embasamento, a fundamentação jurídica desses acórdãos para escrever um artigo. Esse artigo vai ter de 10 a 15 laudas, ou seja, introdução, né, embasamento teórico no desenvolvimento e conclusão. A conclusão vai conter o desfecho a respeito do tema. Ou seja, ou vocês vão, cada grupo, vocês vão poder posicionar a respeito do que vocês acham mais acertado. Às vezes tem 2 correntes, vocês vão se filiar a uma corrente e defender, falar os contras da corrente que vocês não se filiaram e os pontos favoráveis da corrente que vocês filiaram e o porquê tomaram essa decisão. Ou, se vocês estiverem meio em cima do muro, não é proibido isso, vocês vão estabelecer pontos positivos e negativos de cada uma das correntes, certo? Por exemplo, a corrente A pensa isso, a corrente B pensa isso. Ambas têm seus méritos. Não dá para você desconsiderar lembrando a vocês que o direito é uma ciência democrática que admite mais de um pensamento, às vezes, mais de uma opinião, e isso
a gente não consegue dissociar o direito dessa diversidade de posicionamentos, né? Então, não necessariamente vocês precisam descartar uma corrente. E aí, fecha na conclusão, esse vai ser o trabalho escrito, tem no roteiro, tudo que vocês devem seguir, né? Vocês vão ter que seguir normas da ABNT, vocês vão ter que seguir, né, o roteiro estabelecido no projeto do trabalho, que vai ser enviado a vocês essa semana ainda, tá? E os temas, eu estou só aguardando os professores terminarem de enviar, ok? Por enquanto eu escolhi um tema e os outros ainda ficaram de enviar a partir de hoje. Então, no máximo, na quarta-feira que vem, eu já vou apresentar esses temas para vocês. E o que eu quero de vocês hoje? Que vocês se dividam em grupos de 5 alunos. Aí já vai vir aquela pergunta que sempre vem: pode 6? Se você não conseguiu formar um grupo de 5, e não vai ter nenhum de 4, de 3 sobrando, pode 6. Por exemplo, toda a turma tem 31 alunos. Se a turma tem 31 alunos, é óbvio que vai ter 6 grupos. 5 grupos de 5 e um de 6. Eu não vou pedir para ter grupos menores só porque a conta não deu certo. Mas, por exemplo, professor, pode ter todos os grupos de 6? Pode. Mas sobrou 3 alunos sozinhos ou 2 alunos sozinhos. Aí não. Certo? Aí tem que formar grupos que tenham um número de pessoas satisfatório. Então, o grupo vai ter que ser entre 4 e 6 alunos. Por que tem que ser entre 4 e 6 alunos? Porque tem um número de datas disponível para as apresentações. E se vocês começarem a fazer trabalho em dupla, vai ser 16 duplas diferentes, não vai dar. O número de temas não vai dar, e o número de datas disponíveis para apresentação não vai dar. Então, tem que ter um número mínimo e um número máximo. Ok? Eu confio na maturidade de vocês de conseguir se dividir nesse número nesse, né, grupo, esses grupos de 5 ou 6 alunos, no mínimo 4, tá? E que vocês me enviem esses grupos para eu preencher na tabela lá do trabalho e depois poder fazer o sorteio dos temas. Ah, professor, por que você não deixa a gente escolher? Seria o auge da maturidade se cada um escolhesse um e não tivesse briga, mas não funciona, certo? Nunca funcionou. Toda vez que deixa escolher, tem 2 grupos querendo o mesmo tema, nenhum grupo querendo um determinado tema, e aí, né, dá essa confusão danada, né? E aí a gente não consegue Oi, Vinícius, estou vendo aqui, né? O projeto interdisciplinar, ele como é que eu vou dizer? A faculdade não abre mão dele de jeito nenhum, certo? Mas de jeito nenhum. Ele é o carro-chefe da metodologia de ensino da faculdade. Eu vou te explicar por quê, tá? Essas aulas que a gente dá expositivas, elas são necessárias, porque vocês precisam receber esse conteúdo, essa bagagem de conteúdo, só que elas não são suficientes. É necessário os alunos fazerem colocar a mão na massa e trabalhar em equipe, trabalhar de forma integrada, aprender a trabalhar em conjunto. E o que acontece? Eu entendo a sua preocupação com a dificuldade de se encontrar em EAD, mas aqui, diariamente ou semanalmente, a gente promove um encontro entre 40, 50 pessoas em EAD. Por que vocês vão de não conseguir fazer encontros virtuais? Estou pedindo para ninguém ir na casa de ninguém, principalmente se vocês tiverem restrições em relação ao coronavírus, a pandemia, vocês estão se protegendo da mesma forma que eu estou me cuidando, a faculdade está mantendo as aulas remotas para vocês se cuidarem, né?
Mas a gente precisa entender que vocês precisam ter uma formação adequada. Então, se a gente não conseguir arregaçar as mangas e trabalhar com as limitações que nós temos, eu entendo que cada um tem uma limitação, cada um tem uma dificuldade, mas pressupondo que a gente consegue fazer um encontro com 40 pessoas aqui, todo mundo consegue falar, todo mundo consegue se expressar e tirar suas dúvidas, é necessário que isso seja estendido aos trabalhos em grupo, tá? Tem gente que adora o interdisciplinar, porque é uma possibilidade de evoluir em relação ao mais do mesmo, tá? Tem gente que odeia, porque representa uma saída da zona de conforto, ok? Então eu entendo que, de fato, não vou agradar todo mundo, e não sou eu que crio o interdisciplinar, mas eu estou de acordo com ele, tá? Você levantou a mãozinha aí, pode falar. Não, eu acho que eu me expressei errado aí no chat. Eu quis dizer assim, não quis dizer que o interdisciplinar não deveria acontecer na modalidade de aulas remotas. Eu quis dizer a modificação que ocorreu sobre como fazer o interdisciplinar. Antes a gente tinha uma indicação de livro, né? Não, Então, não, mas isso agora a análise jurisprudencial é o degrau acima. Vocês têm uma indicação de livro de literatura no primeiro e no segundo período, uma indicação de livro de doutrina no segundo e no terceiro e quarto período, e análise jurisprudencial no quinto e sexto, certo? É assim, na matriz curricular do grupo, não houve mudança, não. Está sendo exatamente o que era previsto na matriz e no PPC, tá certo? Então é só o próximo capítulo da história de vocês na faculdade. Tá? Se vocês ficassem analisando doutrina desde o início do curso até o final, o que acontece? O partiu leitura do primeiro período tinha a intenção, tudo visando um aumento da maturidade de vocês, enquanto alunos. Presta atenção. O primeiro e o segundo período tinha a intenção de introduzir vocês no mundo da literatura, para vocês criarem hábito de ler, certo? Por isso que entregue a vocês uma história que ainda não é necessária uma maturidade jurídica para entender, que é uma história de literatura, e que vocês vão analisar aspectos-chave, pontos principais da obra. No terceiro e quarto período, vocês já viram que foram obras mais complexas, porque eram doutrina. Então, são obras de escritores do direito, falando da ciência jurídica, né? E aí, isso promove em vocês uma maturidade na análise doutrinária, que já é o próximo passo. Agora, vocês precisam aprender a analisar a jurisprudência. Por quê? Toda petição, toda decisão enquanto juízes, todo indiciamento, se forem delegados, toda denúncia que vocês forem fazer enquanto promotores, ou seja, qualquer espaço da carreira jurídica que você vai ocupar, você vai precisar de análise de jurisprudência. O que é a jurisprudência? Jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais, certo? Eu mesmo apresentei um acórdão na aula passada que justificou uma explicação que eu estava dando sobre a legítima defesa da posse, certo? E o estudo da jurisprudência é importante porque a jurisprudência dinamiza o direito. A lei é uma letra estática que não acompanha a evolução social. Se a gente não tivesse jurisprudência, até hoje a gente está lidando com conceitos ultrapassados, como crime de adultério, mulher honesta no direito penal, certo? Legítima defesa da honra, vocês estão vendo que o STF está enfrentando a questão agora, né? Então, se o STF defende, por exemplo, eu nem sei se o Flávio vai indicar isso, mas se o STF defende que é inconstitucional no tribunal do júri a alegação de legítima defesa da honra, certo? Ou seja, que você não pode alegar legítima defesa da honra para justificar um crime que você cometeu, o que a gente já sabe que é ilegal e inconstitucional há anos, mas o STF enfrentando essa questão e batendo martelo, acaba a possibilidade de alegação disso.
Aí o juiz no júri pode falar, olha, gente, lembrando que o julgamento pela legítima defesa da honra é inconstitucional. Ou o jurado já pode ir para o promotor pode fazer na defesa. Isso que ele está alegando nem existe mais no ordenamento jurídico. É inconstitucional. Honra não se defende com morte, com assassinato, certo? Então, honra se defende com uma ação criminal, com uma queixa-crime, por um crime cometido contra a honra. Você não defende com assassinato. Você não justifica um assassinato com honra. Então, se o STF bate o martelo, muda a visão jurídica das pessoas sobre determinado tema. Isso é tão importante para a evolução do direito e o entendimento da jurisprudência é tão importante. Vocês viram um tema importantíssimo ser travado uma guerra jurisprudencial a respeito no ano passado, que determinou o fim da prisão em segunda instância. É uma interpretação jurídica, certo? Que os tribunais deram. Ou seja, o STF fez jurisprudência no sentido de que não pode prender em segunda instância, que só com trânsito julgado a sentença condenatória. Isso é tão importante para o ordenamento jurídico que muda tudo. E se vocês não tiverem esse hábito de analisar a jurisprudência, vocês vão formar e não vão saber fazer uma petição de qualidade. Por quê? Porque na petição de qualidade você fundamenta com o artigo de lei, mas você fundamenta também com a análise jurisprudencial. E às vezes você vai ter que ter a habilidade de argumentar num sentido A, porque o seu cliente interessa por aquele sentido, e na mesma questão você vai ter que também ter a habilidade de argumentar por um sentido B. Ou seja, você tem duas correntes antagônicas e você tem que saber analisar a questão conforme A e B. Porque ora seu cliente quer A, ora seu cliente quer B. Certo? Então, essa interpretação jurisprudencial, essa análise jurisprudencial é importantíssima para o estudante de direito. Vocês entenderam? No projeto tem toda a justificativa, toda a importância do estudo através dessa análise. Tá? E o professor traz isso mastigado para vocês. Esse exercício de ir atrás, de correr, fazer a pesquisa das jurisprudências e criar um raciocínio em cima disso para fazer um artigo, isso vocês vão ter agora. E não só agora, semestre que vem também. Tá bom? Então, me desculpa se eu não te agrado ou se a matriz curricular do curso te desagrada em relação a essa evolução, mas é necessária, absolutamente, tá? Então, espero que eu tenha me feito entender, tá? Tô vendo aqui que tem uma galera já formando os grupos, vou pedir que alguém eu mesmo faço depois o Ctrl+C nesse material aqui, para a gente jogar lá no WhatsApp, para depois eu montar os grupos na tabela, tá bom? Meus queridos, tô vendo aqui um grupo 1, 2, 3, 4, não, 6. 6 tá bom. Tá bom? Até 6 tudo bem. Tá? De 4 a 6, viu, gente? Por causa dos motivos que eu falei. Tá? 4 é o número mínimo, porque a gente tem que ter um certo número de grupos, senão a gente fica assim. Ah, professor, pode formar grupo contendo gente de Timóteo com gente de Patinga? Olha, a gente não pensou nessa possibilidade, a gente não quis impor nada disso, porque a gente não sabe se vai ser conveniente para vocês. O fato é que a professora Rovena vai ser a coordenadora desse projeto em Timóteo, ela que vai estar lá para dar auxílio, assistência, explicar para o aluno o que deve fazer, como que o aluno deve desenvolver isso, né? Então, os alunos de Timóteo, embora possa tirar dúvida comigo aqui durante as aulas, podem procurar a professora Rovena fora de sala de aula para esclarecer qualquer dúvida sobre o projeto. Eu estou trabalhando absolutamente integrado com ela. Então, o fato de ser ela ou ser eu é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque eu estou coordenando a parte de Patinga, ela está coordenando a parte de Timóteo. Então, é como se fosse um tribunal, um órgão colegiado. Os dois decidem juntos, tá?
Mas é difícil atender todos os alunos. A turma de Patinga já é um pouco grande, a turma de Timóteo tem 20 e poucos alunos, então o professor Rovena vai dar assistência em tempo real para os alunos de Timóteo, eu darei assistência em tempo real aos alunos de Patinga. Fora isso, cada professor, e aí eu me incluo, né, em 2 grupos, vai oferecer assistência ao grupo que indicou o tema. Mas aí é assistência de conteúdo, tá? Não é assistência de, por exemplo, de estrutura do trabalho, é assistência de conteúdo. O professor vai tentar orientar o aluno no caminho que ele deve seguir, para o aluno ter esse norte, no sentido de falar, olha, eu estou indo por esse lado, mas você está indo por esse lado, mas eu acho que você deve abordar esse aspecto também, tá? Então não deixe de abordar esse aspecto na sua pesquisa, porque esse é um aspecto importante. Se faltar, vai ficar pobre a sua pesquisa. Então, o professor vai dar essa ajuda de conteúdo, tá? É responsabilidade dos grupos procurarem os professores. Então, pelo amor de Deus, não me venham reclamar que o professor não te procurou. Não é ele que tem que procurar. Tá? Você pode procurar ele pelo WhatsApp, pode fazer reunião pelo Meet, WhatsApp, o que quiserem. Se quiser fazer reunião por mensagem de texto, não é problema. Mas é responsabilidade do aluno procurar o professor. Então, professor, o professor falou que só pode atender a gente na sexta-noite. Só que na sexta-noite a gente quer ficar de boa assistindo televisão, já que não tem aula presencial. Olha, pessoal, os alunos vão ter que se adequar à agenda do professor. O professor, às vezes, ele oferece, gentilmente, né, uma adaptação à agenda dos alunos. Olha, que dia que vocês podem? Certo? Mas você que fala, ó, é sexta-feira, tal hora, o horário de reunião que eu posso atender, eu vou pedir a vocês que façam um esforço, né, sacrifiquem o que puderem para estar presentes nos momentos. Eu, por exemplo, eu vou poder atender na segunda e na terça-noite. Ok? Ah, professor, mas eu posso só quinta e sexta. A gente vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que criar uma forma. Ah, professor, mas que horas que você vai atender? Eu atendo 6 horas, eu atendo 5 horas, 7 horas. Dependendo do horário de aula que vocês tiverem, a gente bota mais cedo, antes da aula. Ok? Eu só preciso que... por que você não vai poder atender na sexta? Sexta sim, sexta não, eu até posso. Porque eu vou ter aula do mestrado, acho que de 15 em 15 dias nas sextas-feiras. Vocês entenderam? Então, às vezes, o professor está se esforçando para atender o horário que o aluno quer, e às vezes o aluno está insatisfeito porque parece que o professor não está se esforçando o suficiente. Só lembrando que isso é uma hora doada pelo professor. Tá? Isso é uma hora doada do professor. Tá? Ele não está recebendo para isso. Tá ok? Então, por ser uma hora doada para orientar os alunos, eu vou pedir a vocês gentileza com os professores na hora de tratar isso. Tá? Então, assim, sempre pense, olha, professor, já que você só pode durante o dia, poderia ser num sábado à tarde? Poderia ser num dia tal? Não, o professor costuma atender os alunos com... lembrando que ele está tirando tempo do trabalho dele, em outro vínculo, e às vezes tirando tempo da família dele para acompanhar vocês. Ah, mas ele tem que fazer? Ele tem que fazer. Faz parte das atividades dele orientar os alunos. Mas a hora da reunião, ele poderia fazer uma reunião de 20 minutos no intervalo de aula. Ou pode fazer uma reunião de 1 hora para dar uma assistência maior. Aí é a hora da gente também ter jogo de cintura e saber lidar com os nossos queridos professores, tá bom? Tá ok. Tá. Eu tô vendo o que você falou aqui, o Vinícius. Isso aí é a hora que a gente vai ter comunicação, bom senso. Se houver esse tipo de dificuldade, se quiser falar comigo, pode falar comigo, que eu vou conversar com o professor, vou pedir um horário alternativo, mas tudo dentro do possível, tá ok? Alguma dúvida sobre o que eu falei até aqui? Então tá. Eu vou fazer o seguinte agora, vou interromper essa gravação, eu não vou mostrar o material do Word que eu digitei,
que tem um roteiro do trabalho agora, porque depende de edição das datas. Mas eu já adianto para vocês. Pelo que a gente está... Ô, Márcio, o seu grupo foi orientado por quem? Só para saber. É o seguinte. Então tá, fico feliz. Eu faço o que eu posso, tá, gente? Às vezes eu posso mais tempo, tem meses que eu não posso muito, e eu sempre tive um diálogo muito aberto com meus alunos, e muito carinhoso também, e eles sempre foram muito compreensivos comigo. Por exemplo, teve dia que eu cancelei a reunião, porque tive problema com a minha cachorrinha que passou mal, ela estava vomitando muito, não sei se vocês lembram disso, se foi com vocês, mas os alunos foram extremamente carinhosos e compreensivos. Poderia até, a gente já perdeu um compromisso para fazer essa reunião, não sei o quê. Ou seja, eu estava com a cabeça desesperado, porque a bichinha não parava de vomitar, e os alunos foram extremamente carinhosos comigo, me deixaram cancelar. Então, assim, às vezes é um motivo pessoal, que o professor só está com a cabeça fora, sabe? E ele não está com condição de ajudar o aluno. Ele até pode dispor do tempo. Eu poderia sentar aqui e fazer a reunião com vocês. O problema é que a minha cabeça ia estar distraída, eu ia estar preocupado, ia estar chateado, e a orientação que eu ia dar talvez não fosse a melhor. Então, às vezes, essa adequação ao melhor horário para todo mundo, para o professor e para o aluno, é uma questão de bom senso de todo mundo. Sobre isso que eu falei, então tá bom, eu vou interromper essa gravação aqui. Léo. Oi, fala, Tati. O sorteio e as informações vai ser tudo direcionado até quarta-feira? Se Deus quiser, tem que ser. Tem que ser. Tá, eu ia falar sobre datas, né? O que acontece? O pessoal tá fechando uma semana antes das provas finais, da última prova, para apresentação. E uma semana antes disso, para entrega do trabalho escrito. Por que o trabalho escrito tem que ser entregue uma semana antes? Para os professores corrigirem e atribuírem a nota. Tá? Para quando sair a nota da apresentação, já ter a nota final. Tá bom? A apresentação, como é um artigo jurídico, não vai precisar ter teatro, não vai precisar ter a criatividade, vai ter que ser técnica. No sentido de que, a gente veio aqui apresentar esse tema tem esse posicionamento e esse posicionamento, tá? A doutrina, a maioria da doutrina alinha com esse pessoal, mas os tribunais estão pendendo para esse lado, por causa disso, disso e disso, você entendeu? Na análise do grupo, considerando o direito constitucional no artigo 5º tal da Constituição Federal, considerando o Código de Processo Penal no artigo tal, nosso grupo teve o seguinte posicionamento: a gente acha que essa jurisprudência aqui é a mais correta, é a que deve ser seguida, é a evolução do direito, é o entendimento mais moderno, vocês entenderam? Então é a hora que vocês vão demonstrar, então vai ser até mais fácil, vocês não vão ter que contar uma história de um livro todo, vocês não vão ter um material gigantesco para ler, vocês vão ter pesquisa. E o bom da pesquisa é o seguinte, essa pesquisa está no capítulo tal desse livro, nós temos esse capítulo para ler, certo? Aí tem outro livro que está no capítulo tal, então vocês vão fazer um artigo acadêmico com 5, 6, 7 livros, ou artigos acadêmicos que estão na internet, vocês vão reunir esse material, fazer um fichamento, colocar as referências deles bonitinho para não perder depois, e construir o seu texto em cima dessas referências que vocês vão colher, tá? Ô, Léo. Tá bom. Turma anima a fazer iniciação científica, igual eu e o Vinícius está fazendo, é esse processo aí que a gente estabelece. Exatamente. Porque no final tem que publicar artigo, hein? Olha, e esse artigo, se vocês fazem filé, levando a sério, vocês podem mandar para publicar. Artigo publicado conta pra caramba no currículo Lattes, tá? Gente, eu sou a maior testemunha disso. Eu publiquei pouco depois da minha graduação, tá? E na hora de me inscrever para o mestrado, eu entrei em pânico. Eu olhava assim e falei, meu Deus do céu, eu ia ganhar muito ponto se eu tivesse publicado mais, tá? O Alan vai escrever um artigo junto comigo,
tá? Nós vamos publicar, se Deus quiser, daqui a um ano, e eu abro a vocês, quem tiver um tema relacionado ao direito civil, principalmente das disciplinas que a gente já lecionou, e quiser publicar, me procura, a gente arruma livro, a gente arruma material, vamos escrever o artigo e publicar. Eu vou orientar e eu entro como coautor, vocês entram como autores principais e eu entro como coautor. Isso é ótimo, para mim e para vocês, conta ponto demais. Conta ponto no mestrado, conta ponto em concurso público, nas provas de título, puxa vida, certo? Vale ponto mesmo, muito ponto. Costuma pegar um aluno que foi mal na prova e colocar ele na frente, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, boa referência aí, viu, Tati? A produção científica conta muito. E esse artigo é o primeiro que vai contar como produção científica, porque a gente vai fazer na forma de um artigo, que pode ser publicado, né? Ok. Ô, Léo, você não falou, decidiram se vai ser ao vivo? Pois é, o Pedro fez essa mesma pergunta aqui, Tatiliane. Não sei. Vocês podiam me dizer qual que foi a experiência melhor que vocês tiveram, ao vivo ou gravado. Eu acho que ao vivo é melhor, tá? Porém, me fala, e aí eu passo para o pessoal lá e ver se eles concordam com relação à apresentação. Eu confesso que eu não pensei nessa hipótese, tá? Porque eu fiz o prospecto como se fosse haver uma apresentação, mas aí eu coloquei qual que seria o aplicativo utilizado, que seria o Meet, mas na hora eu não me toquei sobre ao vivo gravado. Tá bom? Então, depois vocês me passam aí. Não sei se eu vou acatar a posição de vocês, tá? Vou passar para o pessoal e aí a gente vai decidir em conjunto. Ô, Léo, na última etapa você tinha adotado ao vivo, né? Só teve um gravado porque teve um problema. Uhum. Porque eu acho que é uma forma melhor dos alunos se expressar, porque muitas vezes a maioria fica tudo sem câmera ligada. Aí eu acho que esse é o momento da participação da turma. Mas é a minha opinião. Entendi. Porque a questão do ao vivo também tem aquela de porque o gravado não dá para corrigir, você entendeu? Porque o que acontece? Às vezes você viu que o seu colega esqueceu de falar um ponto importante, você é o próximo a falar, você emenda no que estava falando e dá uma melhorada, entendeu? Não sei. Eu tenho medo do gravado de ficar muito mecanizado, mas isso aí eu não vou nem entrar nesse mérito agora, tá? E aí o Vinícius está falando, ó, o gravado dá um trabalhão, que é editar vídeo. Eu detesto editar vídeo, nem sei. Entendeu? Ia falar isso agora. Toda vez que eu tenho que editar um vídeo, eu entro em pânico. Eu não achei um programa, a não ser o Camtasia, que é o que eu uso para mandar os videozinhos para vocês, que é fácil de mexer. Eu precisando até ajuda, né? Aí, ó, a Dani falou, eu editei com menos de 1 hora. Ô, Dani, então você vai ter que fazer uma consultoria para mim depois, me ensinar a mexer com algum editor bom. Tá bom? Então vamos pensar nisso depois. Até porque, gente, vocês têm que entrar, ó, banca de mestrado, banca de monografia, tudo é ao vivo. Tá? Se vocês não vencerem essa etapa, ó, eu vou chegar lá e vou falar, estudei pra caramba, sei mais do tema que meu professor. Porque, afinal de contas, ele só indicou esse tema. Eu enfiei a cara nos livros e estudei pra caramba. Então, tem nada que ele vai me perguntar que eu não saiba, não. Quando eu fui apresentar minha monografia, eu me tranquilizei dessa forma. Eu falei assim, ninguém sabe mais do que crimes hediondos nessa faculdade do que eu. Por quê? Porque meus professores têm um conhecimento do direito penal e processual penal universal, holístico, né? Mas esse conhecimento específico da lei dos crimes hediondos, meu filho, eu estudei aquilo 6 meses, só aquilo praticamente. Então, eu ia para a banca com aquela confiança de falar assim, velho, eles sabem menos que você sobre esse tema. Você está sabendo mais do que eles. Você estudou pra caramba, você leu todos os livros que tinha disponíveis sobre isso, né? Então tá, pessoal. A audiência, a Márcia está falando isso também, né? Estou fazendo audiência tudo ao vivo, ó, tudo pela tela do computador. Tá tudo. Desse jeito que a gente reúne aqui na aula, são as audiências.
tá ok? Então, pensem direitinho, tá? E aí eu dou até um tempo para a gente decidir a respeito disso, porque, afinal de contas, a apresentação é só daqui a 3 meses, então não tem que decidir hoje se vai ser ao vivo ou gravado, mas o que é urgente a gente decidir é os temas, que as pessoas estão mandando essa semana, e os grupos, que vocês já estão formando aqui para mim, e eu vou colocar lá para eles, tá bom? Então a gente conversa de novo sobre essa questão de vivo, gravado, na semana que vem, que a gente já vai distribuir os temas, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, eu vou começar a aula agora, mas antes eu vou interromper essa gravação aqui para gerar um vídeo separado, para esse vídeo sobre o trabalho ficar disponível para vocês assistirem quando quiserem, separadamente.